De pé, continuamos para a leitura do texto que nós vamos considerar nesta manhã. Bom dia para todos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus seja sobre a nossa vida nesta manhã. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, aqueles que as trouxeram, no livro de Lucas, Evangelho escrito por Lucas. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 7, a partir do verso 36. Lucas capítulo 7, verso 36, diz assim: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar. Queria que você orasse agora a Deus no seu coração, pedindo a Deus que fale a você nesta manhã e comunique a sua vida, a graça que Ele tem para você nessa manhã, que venha dEle para você. Queria que você orasse por mim, para que eu possa falar aquilo que Deus quer falar a você. Obrigado, Deus, pela tua graça que está sendo nesta hora derramada sobre nós. Oh Deus, e que nós possamos nesta manhã usufruir da tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós estamos aqui diante dos textos mais intrigantes da palavra de Deus. Uma das cenas que mais incomoda no Evangelho, das descritas no Evangelho. Uma cena que se passa com Jesus quando ele aceita um convite de um religioso, e várias vezes Jesus fez isso.
aqueles religiosos da época que tanto o contradiziam, que tanto problema traziam para Jesus, que tantos embates Jesus tinha com eles, um desses religiosos chama Jesus para um banquete, um jantar em sua casa. E Jesus aceita esse convite e vai à casa desse fariseu. O jantar corria normalmente naquela noite, os convidados estavam ali degustando aquelas iguarias que com certeza o fariseu tinha preparado para recepcionar Jesus junto com seus amigos. E para quem não sabe, naquela época as mesas de banquetes, de jantares, eram mais ou menos como esse tablado aqui. Eram mesas baixas, havia uns divãs, onde os convidados se praticamente deitavam nos divãs, debruçavam sobre as mesas para fazer as suas refeições. Aquilo era um costume que tinha sido introduzido pelos romanos. Esse tipo de mobília que havia nas casas se chamava triclinium. Então a pessoa deitava com as pernas para fora, debruçava na mesa, enquanto os serviçais, ou às vezes o próprio dono da casa, se quisesse assim honrar os seus convidados, entrava entre as mesas. Ela era um formato de um U, uma ferradura, e ali, no meio dos convivas, ali, ele ia servindo os jantares, servindo as refeições para os seus convidados. Desta forma, entendendo como a coisa era processada, a gente entende como foi que aquela mulher teve acesso até Jesus. Estavam ali todos, e eu não sei muito bem, eu não consigo entender qual que era a curiosidade de Simão ao convidar Jesus para ir à sua casa. Talvez porque Jesus fosse uma pessoa notória na cidade, talvez Simão fosse movido por uma curiosidade de extrair alguma coisa daquele homem que ele tinha uma informação equivocada e superficial a respeito dele. E o jantar estava acontecendo naquela noite, mas, de repente, a cena que existia muda completamente. A cena se altera abruptamente. Por quê? E o texto começa a nos contar o que havia acontecido. Uma mulher na cidade ficou sabendo que Jesus tinha ido à casa daquele homem religioso. E ela tratou de lá buscar nas suas coisas algo de precioso que ela tinha, que era uma botija, um vaso que era como um globo com um bico, um gargalo comprido, feito de um material parecido um gesso, que era um alabastro. E ali dentro daquele recipiente, ela guardava um perfume que custava muito caro. E ela mantinha aquilo lá no meio dos seus guardados. E quando essa mulher fica sabendo que Jesus estava ali num banquete, ela toma aquele perfume que ela trazia consigo e vai à casa daquele fariseu sem ser convidada. Na casa de alguém que com certeza a rejeitaria prontamente. Você imagina que você esteja na sua casa fazendo uma reunião com os seus familiares e amigos e de repente entra ali dentro uma mulher da vida, uma prostituta, uma mulher que para eles religiosos era desqualificada, uma mulher que era destituída de qualquer força moral, e essa mulher invada a sua casa? Ou qualquer casa dos nossos dias? Certamente os seguranças, os leões de chácara, iam lá pegar aquela mulher e atirar lá no olho da rua. Certamente você a poria para fora da sua casa. E eu duvido que hoje alguém tivesse a coragem, ou a intrepidez, ou a ousadia, ou o atrevimento de fazer algo como essa mulher fez. E ela teve uma atitude extremamente atrevida de invadir a casa de um homem religioso, e na sua falsa religiosidade, na sua religiosidade humana, sabendo que ele a rejeitaria prontamente, mas mesmo assim ela vai lá. E ela invade aquela cerimônia, aquele jantar, e os jantares eram muito concorridos. E ela chega por detrás de Jesus, que estava debruçado, virado para o centro da mesa, com os pés jogados para trás, e essa mulher chega, se ajoelha e começa a chorar.
chorar, chorar, chorar. Eu imagino o silêncio que deve ter acontecido, igual está aqui agora. Talvez as pessoas estivessem conversando, batendo papo, curiosas, comentando ao pé do ouvido sobre Jesus. E Jesus ali, na boa, na dele. E essa mulher começa a chorar. Eu duvido que fosse um choro silencioso. Duvido. Ela chora, chora, abraça os seus pés, beija os seus pés, chora, esfrega os seus cabelos nos seus pés, quebra aquele vidro, aquele vaso, derrama um perfume nos seus pés. Aquele vaso só poderia ser usado uma vez, tinha que esgotar todo o seu conteúdo. E ela derrama e passa ali um tempo daquele jeito, e pelo que o relato da Bíblia apresenta, me parece que Jesus continuou impassível diante daquela cena. E quando a gente lê essa cena, ela chega a nos ser agressiva. Como que Jesus aceitou um negócio desse? Eu já vi uma vez até uma piadinha no jornal a respeito dessa cena. E Jesus continua ali, aceitando aquele comportamento, aquela atitude daquela mulher. E aquela atitude começa a incomodar. E incomodou o fariseu. E o fariseu, em silêncio, simplesmente observando, porque ninguém ousou falar palavra alguma, ele pensou no seu coração: se esse homem fosse profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Isso me faz pensar que Jesus nem olhando para ela estava. Quem que tocou nele? Poxa, mas está todo mundo vendo, só Jesus que não estava vendo? Mas o pior é que ele rotula aquela mulher, ele fala qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Aquela coitada trazia um rótulo. E na religiosidade daquele fariseu, aquele rótulo era indelével, ele não se apagava. Ela era uma mulher manjada ali naquela sociedade, conhecida, uma mulher de muitos falsos amores, talvez até convidados do fariseu ali já tivesse passado uma noite com ela. Aquela mulher era conhecida na cidade, e o fariseu a enxergava apenas como uma prostituta, e isso a desqualificava completamente. A sua religiosidade excluía aquela mulher. Ah, se esse homem fosse um profeta, ele saberia que tipo é que está tocando nele. Porque na sua religiosidade hipócrita e falsa, o profeta não poderia aceitar ser tocado por uma mulher pecadora. Várias vezes Jesus teve embates com os fariseus, porque os fariseus chegavam para ele e falavam: esse homem come com os pecadores. Esse homem come com prostitutas, ele anda no meio dessa gentalha, dessa gente impura e pecaminosa. Para ele ser um homem santo, ele tinha que se abster dessas coisas todas, porque Simão tinha um conceito totalmente errado de santidade. Jesus chamou um publicano que era odiado, e esse publicano promoveu uma maior reunião na casa dele, um banquete. Jesus foi lá banquetear com Mateus. Jesus andava no meio daquela gente e ele era tocado por aquelas pessoas contaminadas, leprosos, mulher com fluxo de sangue, pessoas que cerimonialmente eram impuras e que os fariseus evitavam, não passavam nem perto, porque a religiosidade e a falsa santidade deles não permitia isso. E estava ali Simão arrazoando no seu coração: esse homem, se fosse profeta, ele ia saber disso. Simão pensou essas coisas porque ele enxergava Jesus como talvez apenas um profeta. Por isso que eu me perguntava: por que será que Simão convidou? Será que foi por mera curiosidade? Se nós virmos Jesus apenas como um profeta, nós não vamos usufruir das bênçãos decorrentes da presença de Jesus na nossa vida, nem na nossa casa.
E aquele religioso enxergava Jesus apenas como um profeta. E ele estava então privado de ser abençoado por Deus, porque ele era um incrédulo. E Jesus, observando e sabendo os pensamentos que estavam lá no coração do Simão, Simão arrazoava no seu coração, Jesus se volta para ele, para ter um diálogo com Simão. É interessante observar que Jesus nunca teve problemas com a sua identidade nem com a sua santidade. Jesus nunca teve problemas com isso. Os fariseus tinham constantemente. Mas Jesus, ele se misturava no meio do povo. Por quê? Porque a sua santidade era genuína e a sua santidade não excluía ninguém. Muitas vezes nós vemos esse tipo de comportamento entre crentes. Alguns que se julgam santos demais, ao ponto de apontar o dedo para os outros e excluir pessoas, principalmente legalistas, esses que ficam medindo se a mulher faz a depilação das pernas, o comprimento das saias, o tamanho do decote, o tipo de cabelo que o homem usa, se vai num campo de futebol, se pinta as unhas, carregados de legalismo, e quem não pensa como eles, nem age como eles, exclui. Parece que você nem crente não é, nem santo não é. É uma santidade que põe as pessoas de lado, mas a santidade de Jesus não tinha problema algum. Essas pessoas podiam andar perto dele, ser tocadas por ele, e foram amadas por ele. E ele falou para aqueles fariseus e para aquelas pessoas: as prostitutas, as meretrizes e os publicanos vos precederão no reino de Deus. Porque aquela religiosidade era uma religiosidade falsa que excluía as pessoas. E Jesus, sabendo que estava no coração de Simão, muito educadamente, disse para ele: Simão, eu tenho uma coisa para falar para você. E o Simão disse: dize, mestre. Talvez Jesus fosse para ele, além de possível profeta, mestre. Falou: dize, mestre. E Jesus propõe uma parábola. E ele diz para Simão assim: certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro devia 50. Dívidas bem desproporcionais. E ele diz: não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles o amará mais? Qual deles o amará mais? E Simão responde: suponho que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus retrucou: julgaste bem. O que Jesus estava querendo mostrar para Simão e para aquelas pessoas que estavam ali com esta parábola que ele havia proferido? Jesus estava colocando na boca do Simão uma confissão da sua própria deficiência, da sua própria culpa, do seu próprio erro. Jesus estava fazendo com que Simão olhasse para dentro de si e se visse como um daqueles devedores do qual a palavra estava dizendo. Havia 2 devedores, um devia muito, o outro devia pouco. E ambos não tinham com que pagar. Talvez Simão estivesse olhando para aquela prostituta e talvez ele pensasse: essa é a que deve 500 denários, porque é uma mulher da vida, uma pecadora. Mas Jesus estava incluindo Simão naquela história. Eram 2 devedores. Em qual deles, Simão, você vai se enquadrar? O que deve muito ou o que deve pouco? E quando Simão, que não estava dando para Jesus uma resposta possível, que Jesus estivesse pedindo alguma compreensão teológica dele, Jesus estava apenas querendo que ele olhasse para dentro de si e refletisse na sua pecaminosidade, como Deus faz com todos nós aqui. Olha para dentro de si e veja a sua pecaminosidade. Jesus propôs isso para Simão. E quando ele fala, aquela que foi mais perdoado, Jesus falou: você falou certo, Simão. Você entendeu o que eu estou querendo dizer. Você discerniu o que eu quero dizer. Por quê? Porque aquele
que tem mais consciência de perdão é aquele que é mais grato a Deus. Se nós, desculpe, não tivermos consciência do perdão de Deus para a nossa vida, no nosso coração não terá gratidão a Deus. E nós vamos ficar como Simão, olhando para as pessoas, julgando as pessoas, excluindo as pessoas, excluindo até a santidade, a graça de Deus. Como que Deus vai amar esse tipo de gente, esse tipo de pecador, perdoar esse tipo de gente, ser tocado por esse tipo de gente? É porque Simão não compreendia a extensão do perdão de Deus. Ele não tinha provado isso ainda. Nesse texto, Jesus estava falando, Simão um devia muito, outro devia pouco, mas nenhum dos dois tinha com que pagar. Qual é o tamanho da nossa dívida com Deus? Talvez você se sinta o pior dos pecadores, um lixo. Talvez você se sinta, eu não sou tão mal assim. Eu sou uma boa pessoa, eu não preciso tanto desse perdão de me humilhar, dessa religião de vocês. Eu sou uma boa pessoa, tem gente que fala isso. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que ambos são devedores e nenhum dos dois pode pagar. Nós precisamos entender que na nossa vida com Deus, a nossa dívida com Deus, para nós, ela é impagável. Ninguém pode pagar. O salmista dizia que a redenção da alma é caríssima e a tentativa de fazer isso pelos meios humanos cessa para sempre. Jesus, ele dá essa parábola aqui, mas ele já havia determinado, já havia proferido uma outra parábola semelhante a essa, muito parecida com essa. Uma parábola que está lá em Mateus capítulo 19, e ele fala que dois homens, que um rei foi ajustar as contas com os seus servos. Um devia 10.000 talentos, o outro devia 100 denários. 10.000 talentos significava 164.000 anos de trabalho. Dá para rolar essa dívida? O outro devia 100 denários, que significava 100 dias de trabalho. Fácil de pagar, não é? E o texto lá de Mateus 19 fala que quando o rei chama para prestação de contas, aquele que devia 10.000 talentos, começou a suplicar ao rei e falou, seja paciente comigo e tudo te pagarei. Cara de pau. Vou trabalhar 164.000 anos para você. Nem se ele acreditasse que existe reencarnação, né? E estava lá, o texto da Bíblia diz que o rei se compadeceu dele e perdoou toda aquela dívida. Era impagável. Saindo dali no caminho, ele encontrou o que devia 100 denários e agarrou ele pelo pescoço, e está estrangulando, esgoelando ele lá e falando, paga o que você me deve. E esse negócio chegou no ouvido do rei, e o rei ficou indignado e mandou lançá-lo na prisão até que ele pagasse toda a dívida. Ficou lá para sempre. O que ele estava querendo mostrar com isso? Que a nossa dívida com Deus, ela é impagável. Nós não podemos pagar por ela, mas a dívida que nós temos de uns para com os outros, ela é pagável sim. Que a nossa dívida com Deus, o nosso pecado diante de Deus, era impagável. E a única solução para nós era o perdão de Deus. Tem que perdoar, porque não tem jeito de pagar. Mas o pecado de um contra o outro é plenamente pagável. Você pode pagar, você pode perdoar. E quando o rei chama os dois à prestação de contas, quando ele profere o julgamento, ele falou, não devia você fazer a mesma coisa que eu fiz com você? Não devia você perdoar o outro assim como eu te perdoei? E por isso lançou na prisão. O que o texto está mostrando aqui, que Jesus quer levar Simão a refletir, é sobre a sua pecaminosidade.
de que ele era um pecador e que não tinha como pagar, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e que todos pecaram e estão separados, excluídos, exilados da glória de Deus. Todos, não sobra ninguém. Mas o grande chave dessa palavra é que, não tendo nenhum dos dois, nem o que devia muito, nem o que devia pouco com que pagar, o homem perdoou a ambos. Nós não temos com que pagar, mas Deus tem perdão para nós. Deus é o Deus que perdoa. E isto se chama graça. Graça é a palavra mais linda que existe. É a melhor dádiva de Deus para nós. Não existe nada debaixo do céu tão precioso quanto a graça. Você conhece alguma coisa melhor do que a graça? Não existe. Não existe. Isso se chama graça. E graça não significa não enxergar o seu erro, o seu defeito, o seu pecado. Não é isso que Deus faz. Graça significa reconhecer o seu erro, o seu pecado e ser perdoado por Deus. Isso é graça. Não custa nada. Um dos homens mais extraordinários da Bíblia, o apóstolo Paulo. Ele é um homem que fala da graça com tanta propriedade e com tanto envolvimento e experiência pessoal. O apóstolo Paulo já estava ali perto de ser executado, 30 anos ou um pouco mais de ministério. Já preso em Roma, ele escreve uma carta para Timóteo. E nessa carta, recomendando aquele moço, aquele jovem Timóteo, ele faz uma confissão. E eu tomo isso como a minha confissão. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, depois de mais de 30 anos de carreira, remetendo às suas experiências do passado, à sua vida, à sua trajetória pela vida. Quem sabe da vida do apóstolo Paulo, lembra de que ele falava: eu sou cidadão romano por nascimento, eu sou irrepreensível segundo a lei, eu sou filho de fariseus, eu sou fariseu, eu fui educado aos pés do maior educador que tem aí, eu sou judeu. E o apóstolo Paulo começa a mostrar as suas qualificações. Quando ele enfrentava uma luta terrível no seu ministério, com a igreja de Corinto, que o criticava, que o desprezava, que lançava dúvidas sobre a sua conduta, o apóstolo Paulo mostra tudo o que ele tinha padecido pelo Evangelho, e ele fala assim: olha, eu falo isso para vocês como se fosse uma loucura. Não é Deus que está falando, sou eu que estou falando, e parece que eu estou fora de mim, mas eu quero falar para vocês o que eu fiz no Evangelho, o que significou isso para mim. E já lá no finalzinho, já quase que se despedindo, ele escreve para Timóteo, ele diz assim: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Fortaleceu de quê? Ele não era um homem tão evidente, um homem tão qualificado, mas ele já não se via mais como aquele homem qualificado antes do caminho de Damasco. Ele foi transformado, e ele diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu obtive misericórdia, porque fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
E eu peguei esse texto, botei num quadro e pus na minha sala. Eu falei, Deus, essa é a minha confissão. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Deus eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo tinha compreensão exata do que ele foi, mas ele tinha compreensão exata de que foi a graça de Jesus que o tirou dali e viu nele um caráter para falar, você vai ser um ministro, e o colocou lá. E ele fala assim, Deus fez isso comigo, porque se ele fez isso comigo, que é o principal dos pecadores, ele vai fazer com vocês também. Se ele se compadeceu de mim, transbordou graça para a minha vida, eu quero que isso seja modelo para vocês que vão crer nele para a vida eterna. A honra e a glória é dele. Essa era a visão que Paulo tinha. Quando ele estava lá debatendo com a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala assim, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas logo em seguida, ele mostra para nós que graça, como eu já disse, graça não é esconder, mas enxergar e mudar pela graça. Ele mostra também que graça não é licença para viver uma vida no pecado, mas para lutar contra o pecado, para ter atitude diante da graça. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo fala assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse homem compreendia exatamente quem ele foi e o que a graça de Deus fez nele ao longo da vida. Quando ele escreveu isso, ele estava mais ou menos no seu 20º ano de ministério. Quando ele fala para Timóteo, agradecendo a Deus pela graça que transbordou e que o levou ao ministério, ele já tinha mais de 30 anos de ministério, ele nunca se esqueceu do que ele foi e do que a graça fez nele. Sabe por quê? Porque Paulo sabia a extensão do perdão que Deus lhe havia dado. E foi um homem que falou tanto sobre o amor e sobre o perdão. E Jesus propõe isso para Simão e fala, Simão, pensa sobre isso. E depois vira para ele e fala assim, você vê essa mulher? Está vendo essa mulher? Quando você olha para ela, Simão, você se enxerga? Você está aí julgando os outros, acusando, desqualificando até a mim mesmo, Jesus, que estou aqui, sou seu convidado, a quem você não teve o mínimo de respeito, de honra e de etiqueta para comigo. Você está vendo essa mulher aqui? Que aos seus olhos é uma prostituta, uma pecadora, uma desqualificada, ela não passa disso. Quando você olha para ela, para esse pecador, o que é que você enxerga? E Jesus começa a dizer para Simão, voltado para a mulher, que antes ele não estava olhando, aos seus pés. Está vendo, Simão, essa mulher? Você está vendo ela, Simão?
Olhando para ela, Simão, você precisa aprender a se enxergar. Você vai ver, Simão, a si mesmo. Eu quero que você veja a si mesmo quando você olhar para ela. Eu entrei aqui na sua casa e você não me deu água para os pés. Você não teve um mínimo de etiqueta para comigo, um mínimo de honra ou respeito. Você não me deu água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Aquele gesto mais elementar de chegar e despejar um pouco de água numa bacia nos pés dos caminhantes ali, para entrar dentro da sua casa. Simão não teve isso com Jesus. O servo mais desqualificado é que fazia isso. Muitas vezes o próprio dono da casa, quando queria honrar alguém, ele próprio fazia isso, em sinal de honra. E Simão não deu a mínima para Jesus, porque ele não conhecia Jesus, nem conhecia a si mesmo. E Jesus fala assim: eu entrei aqui, Simão, você não me deu ósculo. Entretanto, essa mulher não cessa de me beijar os pés. Um beijinho de saudação comum, um boa noite. E você, Simão, não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela toma o seu perfume, o seu bálsamo e unge os meus pés. Simão, quando você olha para essa mulher, quem é que você enxerga? Simão, olha para dentro de você, Simão. Aprenda a se enxergar. E diz para Simão: por isso, Simão, eu te digo, os pecados dela foram perdoados, todos. E sabe qual que é a evidência disso, Simão? É o tanto que ela me amou. Essa manifestação dela para comigo, Simão, é a manifestação de alguém que reconhece o tanto que é pecador e o tanto que foi perdoado. Jesus não estava interessado na aguinha dos pés de Simão, Jesus não estava nem aí para isso, ele não estava carente do beijinho, do óleo de Simão, não, ele não precisa disso. Mas Jesus estava querendo, era a atitude de coração de Simão de reconhecer. E ele fala: Simão, eu encontrei isso nessa mulher. Você está olhando para ela, mas você precisa olhar para dentro de você. Porque ela reconhece o tanto que ela foi perdoada. Por isso que ela me amou desse jeito. E só ama a Deus quem sabe o tanto que é pecador e o tanto que foi perdoado. As pessoas amargas, as pessoas que não desfrutam do perdão de Deus, as pessoas que vivem carregando acusação, culpa, são essas que ficam sempre com o dedo para os outros, assim, ó, reparando e acusando as pessoas e desqualificando as pessoas, diminuindo as pessoas, reprovando todo mundo. Sabe por quê? Porque ainda não olharam para dentro de si e falaram: puxa, eu fui muito perdoado, então eu tenho que amar muito. Porque essa é a base da nossa relação com Deus. Só quem sabe o tamanho do seu pecado e o tamanho do seu perdão é que pode amar verdadeiramente a Jesus. Ela viu em Jesus aquilo que Simão, religioso, cego de religiosidade, não conseguia ver. Ela viu em Jesus a sua salvação, a sua redenção. Ela viu em Jesus a sua limpeza, aquele que poderia tirá-la daquela vida proscrita, de prostituta, podia devolver para ela dignidade. E por isso que ela não se fez de rogada, ela foi atrevida de invadir um ambiente onde ela não era aceita, para chorar copiosamente nos pés dele, agradecendo a ele. Quando Jesus falou: seus muitos pecados são perdoados porque ela muito amou, nem em função do amor que ela recebeu o perdão, não. Ela recebeu o perdão, por isso que ela amou. Foi por isso que ela amou, porque ela recebeu o perdão.
Quem tem pouca consciência de perdão, pouco ama. Você quer saber desse que fica aí só mastigando a vida dos outros, acusando todo mundo, ninguém serve, o pastor é isso, o diácono é aquilo, o líder da cela é aquilo outro e tudo? É gente que não teve consciência do seu pecado e do seu perdão e precisa voltar para Deus e falar: Deus, me mostra o meu coração. Mostra o meu coração, para que eu feche a minha boca e volte esse dedo para mim. Simão, você vê essa mulher? Quando você vê ela, você não se enxerga? Quem tem pouca consciência de perdão, pouco ama. E Jesus profere, ali na presença de todo mundo, uma sentença extraordinária. Ele diz para aquela mulher: mulher, perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Simão foi incapaz de fazer isso, mas Jesus falou isso para ela: perdoados são os teus pecados. Isso é graça. Isso é graça. Isso é alguém que correu aos pés de Jesus, reconhecendo o tanto que é pecador e o tanto que precisa do perdão de Deus. Aquela mulher demonstrou ali as coisas essenciais para que a gente receba esse perdão de Deus. Ela demonstrou fé. Ela não viu Jesus apenas como um mestre ou como um profeta, mas como Deus capaz de perdoá-la e mudar a vida dela para sempre. Ela demonstrou arrependimento, ela invadiu a festa e foi até Jesus em busca do seu perdão. Ela teve o desejo de mudar e foi mudada. E ela adorou a Jesus quando prostrou seus pés, os beijou e os ungiu com perfume. É isso que Jesus quer de nós. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você se sinta assim tão autossuficiente diante de Deus. Talvez você nunca conseguiu enxergar na sua vida que você é um pecador. Mas eu quero te falar, eu quero te assegurar. Não sei se sua dívida é muito grande ou muito pequena. Você não pode pagar por ela. O único que pode pagar a nossa dívida é Jesus. Porque Ele derramou o seu sangue para a nossa remissão em pagamento da nossa dívida. Glória a Deus. Somente Jesus pode fazer isso. Jesus estava presente ali na casa de Simão. E Ele está presente aqui hoje. Ele está presente aqui hoje. E Ele está dizendo para você: eu não vim aqui para te acusar. Eu não vim aqui para dizer: você está vendo essa mulher, você está vendo aquele homem, você está vendo aquele pai, você está vendo aquele filho, acusando, apontando o dedo. Apontando o dedo acusador, como diz Isaías. Será que é esse o jejum que eu escolhi? Que vocês fiquem cobertos de saco, cinza, encurvado como junco? O jejum que eu escolhi é que você afaste o seu dedo acusador. Olha para dentro de você, veja o tanto que Deus te perdoou. E talvez você tenha entrado aqui hoje de manhã, sentindo culpa, sentindo desqualificado, sentindo incapaz. A coisa que eu mais tenho sentido ultimamente é isso. Eu falo para Deus todo dia: Deus, por que eu? Por que eu, Deus? Eu falo: Deus, se isso não é o meu lugar, me tira daqui. Deus, eu não sou capaz. Tem tanta gente melhor, tem tanta gente mais apta, mais aprovada, mais qualificada. Aí eu olho para aquele texto de Timóteo: transbordou a graça. Não tem outro motivo que não seja a graça. Quero dizer para você que está se sentindo pesado, culpado, você que talvez nem isso sinta porque você não enxerga o seu pecado. Jesus está aqui para te perdoar. É para te dar uma nova dimensão de vida, um novo rumo, um novo caminho.
e te dar algo que aquela mulher saiu dali provando. Jesus, ao final de todo aquele negócio, de toda aquela cena, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Significa literalmente, vai para dentro da paz, viva permanentemente em paz. Foi isso que Jesus disse para ela. Os rabinos tinham uma mensagem de paz, que quando eles falavam no enterro, em revelação a mortos, ele falava: vai-te em paz. Mas o que Jesus estava dizendo aqui para aquela mulher era: vai para dentro da paz, é viver permanentemente em paz, a paz daqueles que reconhece que Jesus é muito mais do que um profeta, um mestre. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, o Deus único, invisível, imortal, a quem é devida a honra e a glória. Ele é o Deus da graça, o Deus que perdoa, o Deus que nos remiu somente pela graça e não por qualquer esforço ou merecimento nosso. Quem sabe o que a graça faz, esse se entrega a Jesus como aquela mulher se entregou. Nós estamos aqui hoje diante de uma mesa da ceia. Essa mesa é um memorial por aquilo que Jesus fez por nós. Isso aqui eu chamo da mesa da graça. A mesa da graça. Por quê? Porque Jesus foi aquele que abriu e preparou essa mesa para nós. A mesa que simboliza aquilo que Ele fez por nós, o pagamento da nossa dívida, aquilo que ninguém poderia fazer, mas Ele, pela graça, fez. Quando nós estamos diante de uma mesa dessa, em memória do Senhor Jesus, que está presente aqui, que veio aqui, que nos assiste aqui. Quando nós colocamos essa mesa, nós estamos confessando que um dia Ele morreu pelo nosso pecado, ressuscitou, vive, e que um dia nós vamos celebrar essa ceia com Ele lá nos céus. Eu gostaria de chamar aqui todos os diáconos que estiverem presentes nessa manhã. Os diáconos que estão presentes, por favor, venham aqui. Diáconos da Igreja Batista Central. Os pastores da Igreja Batista Central que estão presentes, por favor, venham aqui nos ajudar. Gostaria de pedir também que os coordenadores de células que estão aí no ministério conosco, por favor, venham aqui também nos ajudar nessa celebração. Essa é a celebração da graça. Essa é a celebração que anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Foi ali, naquela cruz, que tudo mudou. É ali naquela cruz que aquele pecador que reconhece o seu pecado, o tanto que pecou, é ali que aquele pecador pode recorrer ao perdão de Deus e ter a sua vida transformada. O texto da palavra de Deus nos ensina como mandamento do Senhor. Eu gostaria de pedir também, se tiver algum líder de célula aqui, por favor, um discipulador, nos ajude aqui para nós agilizarmos a nossa celebração. Os líderes de célula que estão presentes, por favor, nos ajudem. Hoje nós estamos
Hoje nós estamos aqui diante da mesa da graça. Essa mesa que nos foi servida pelo Senhor Jesus naquela sua última noite. Podem participar dessa mesa aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, que já se reconheceram como pecadores, pouco ou muito devedores, mas pecadores impossibilitados de pagar sua dívida, e recorreram a Ele para receber o perdão, para receber uma nova vida. Pecadores que já foram batizados, que já assumiram um compromisso com as suas comunidades, com a sua igreja local. Você que já entregou sua vida para Jesus, que já tem um vínculo com a sua igreja, já passou pelo batismo, você é convidado a participar dessa ceia conosco, a receber os elementos. Todos aqueles que já se enxergaram dessa forma, estão livres para participar. Quando você recebe os elementos, vamos cantando. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer, é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde. Se alguém ainda não recebeu os elementos, quem ainda não recebeu os elementos, por favor, levante uma das suas mãos. Os diáconos vão até vocês. Lá em cima, várias pessoas. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto.
tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer aos seus pés estar e chorar. Tua presença é o meu prazer, 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 tua presença. Tua presença, já foi lá, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer. Ainda não recebeu os elementos, por favor, fique com sua mão levantada para você ser servido. Mais alguém? Está faltando algum dos elementos? Gostaria de pedir os pastores, diáconos que estão nos ajudando, por favor, venham aqui para frente. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Foi necessário que o Filho de Deus, Jesus, o nosso Senhor, o autor da graça, ele subisse ao madeiro, aquela cruz, e ali crucificasse com ele tudo aquilo que nós éramos, todo o nosso passado, toda a nossa natureza, todas as nossas dores e enfermidades, recebesse sobre si aquele castigo que nos caberia. Isso é graça, para que nós vivêssemos livre. Então disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, que morreu e vive, está na glória, mas está presente conosco, está presente com aquele quebrantado e contrito de coração. Em memória dele, vamos tomar do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado,
Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Foi no sangue de Jesus que nós fomos lavados do nosso pecado. É o sangue de Jesus que aponta o horror do nosso pecado, mas que aponta a grandeza do sacrifício da glória de Deus. Foi Deus que propôs a nossa redenção no sangue de Jesus. E você, que já foi lavado por esse sangue, que já está em aliança com Deus por este sangue, em memória do Senhor Jesus, tome agora do cálice e beba. Esse sangue é aquele que nos torna aceitáveis diante de Deus, que nos faz mais alvos do que a neve. É o sangue que nos vincula eterna e permanentemente ao Senhor. Eu gostaria que vocês se assentassem agora. Todos que estão aqui presentes, por favor, em silêncio, permaneçam assentados. Eu não sei como que você entrou aqui nessa manhã, mas eu gostaria de dar a oportunidade a você de fazer como aquela mulher fez um dia. Você que tem a consciência de que é pecador, você que tem a consciência de que precisa do perdão de Deus, eu quero te dizer que o perdão de Deus é oferecido de graça. Não é o que você faz, é o que Ele fez por você. Se existe alguém aqui nessa manhã que precisa desse perdão de Deus, de voltar para Deus, de pedir a Ele para transformar sua vida, de provar de Jesus, aquela declaração: perdoados estão os teus pecados, vai para dentro da paz, paz com Deus, paz de quem recebe o perdão de Deus. Se isso é seu caso, como foi para cada um de nós aqui um dia, e como tem sido continuamente, todo dia nós precisamos do perdão e da graça de Deus. Mas você quer nessa manhã falar: Jesus, eu quero isso permanentemente na minha vida. Eu quero a minha vida entregue nas tuas mãos. Existe alguém aqui nessa manhã que quer entregar sua vida para Jesus, que quer ser recebido por Ele como aquela mulher foi um dia? Aí onde você está, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Graças a Deus pela sua vida. Mais alguém quer dizer para Jesus: Jesus, graças a Deus pela sua vida. Jesus, eu quero andar com o Senhor, eu quero provar do teu perdão, eu quero ir para dentro da paz, eu quero receber a aprovação do Senhor. Eu não quero mais lutar pelas minhas forças, eu não quero crer mais na minha capacidade, mas eu quero viver pela graça. Eu não quero carregar peso de religião. Não estou oferecendo religião para vocês. Eu estou falando de Jesus, aquele que vai além, aquele que vai com você, aquele que concede graça. Mas alguém nessa manhã quer entrar em aliança, graças a Deus pelas suas vidas, e dizer: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero para valer. Existe mais alguém aqui? Graças a Deus pela sua vida, eu estou vendo. Deus abençoe. Agora eu queria fazer um desafio para você. Talvez você não esteja vendo aqui nenhum divã, nenhuma refeição ali, nenhum fariseu olhando para você. Mas eu quero te dizer, tal como aquilo foi real aquele dia, é real hoje aqui entre nós.
a mesma realidade espiritual que aquela mulher viveu, você vai viver aqui agora. Em nome de Jesus, eu quero pedir que você venha aqui à frente. Vem aqui, a Jesus. Como aquela mulher foi um dia, se debruçou aos pés de Jesus, eu quero que num gesto seu, para mostrar para Jesus, eu quero o Senhor e quero para valer. Eu quero não é de brincadeira não, eu quero de verdade. Você que levantou a sua mão, eu quero convidá-lo a vir até aqui. Nós vamos orar por você, nós vamos lhe dar algo para você levar para a sua vida, algo para abençoar a sua vida. Por favor, você que nesta manhã está dizendo para Jesus, Jesus, eu sou pecador, eu preciso do teu perdão, e eu quero o teu perdão, eu quero andar com o Senhor, eu quero ir para dentro da paz. Deus abençoe você. Tem mais pessoas lá em cima. Não precisa ter vergonha. Aquela mulher um dia, ela rompeu com todos os preconceitos. Um dia aquela mulher rompeu com todos os preconceitos. Talvez ela tenha pensado, se eu entrar ali, eles vão me julgar no olho da rua, vão me difamar, vão me apedrejar. Eles sabem quem eu sou. Mas ela não pensou duas vezes. Ela falou, Jesus está ali, e essa é a minha chance de mudar. E correu para Jesus, e teve a sua vida mudada. É assim que Jesus faz. Me lembro o dia em que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu vivia uma vida inútil. Eu vivia uma vida inútil, uma vida mundana. Eu não ia para lugar nenhum. Aliás, eu ia para o inferno. Inútil. E um dia eu vi falar de Jesus. Um dia alguém disse para mim, eu estou aqui falando de um Jesus maravilhoso que transforma a vida de tanta gente. Eu falei, eu quero Ele. E quando eu fui na frente, todos os meus amigos, entre aspas, do mundo, foram lá para a igreja para me ver. O último banco era o banco dos pecadores. Estava todo mundo sentado lá para presenciar. Todo mundo lá olhando para mim, para ver o que o Flávio ia fazer. E eu fui lá na frente, eu falei, é hoje a minha chance. Hoje é o dia da minha mudança. E Jesus mudou minha vida e tem sido generoso e gracioso para comigo. Há mais alguém aqui? Nesta manhã eu quero apelar a você. Você quer entregar sua vida para Jesus? Rompa com seus preconceitos. Rompa com a sua timidez. Fala assim, eu quero Jesus. E eu quero para valer. Porque antes que você queira Jesus, Jesus quer você. Nós vamos orar. Eu quero pedir a essa igreja que se coloque de pé, por favor. Você que já entregou sua vida a Cristo, ponha-se de pé. Está vendo essas pessoas aqui? Eles estão aqui como aquela mulher, rompendo com barreiras, com preconceitos, com timidez, e dizendo para Jesus, eu quero Jesus. E você vai estender a sua mão agora, como igreja, e vai abençoar a vida deles. Vai abençoar, comece a orar aí agora. Comece a orar por eles, comece a interceder. Começa a romper com os grilhões do mundo espiritual. Começa a quebrar os laços, os vínculos, as alianças com as trevas. Começa a ministrar a vida dessas pessoas aqui. Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor contemplou um dia aquela mulher quedada aos pés de Jesus ali, buscando o perdão, transformação, uma nova vida. Ó Deus, e Jesus mudou a vida dela, Jesus transformou o destino eterno daquela mulher. Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, olha para esses que estão aqui na frente, Senhor. Olha para esses que vieram aqui, ó Deus, confessando que são pecadores e que precisam e querem o perdão do Senhor.
Ó Deus, em nome de Jesus, como igreja nós oramos por eles e apresentamos cada um na tua presença. Deus, em nome de Jesus, como igreja, nós quebramos agora todas as alianças com o pecado, com qualquer entidade das trevas, todo vínculo, todo pacto feito, voluntário ou involuntário, feito por eles ou por pessoas que tinham autoridade sobre eles. Deus, nós quebramos esses vínculos, esses pactos, essas alianças malignas. Ó Deus, nós rompemos com isso no mundo espiritual como igreja, Senhor, intercedendo por eles. Ó Deus, e ligamos essas vidas ao trono da graça. Deus, pedimos em nome de Jesus que a tua graça seja derramada sobre eles agora. Graça salvadora, graça que transforma, graça que dá nova vida, graça que traz esperança, graça que coloca dentro da paz. Senhor, em nome de Jesus, que venha a tua paz sobre eles. Deus, escreve esses nomes no livro da vida, Senhor. Sela-os com o teu Espírito Santo, Deus. Ó Deus, dá-lhes provar uma nova vida em Jesus. Ó Deus, e que isso que eles estão fazendo aqui agora seja aceitável diante do Senhor. Ó Deus, e eu oro também por aqueles que estão sentados nos bancos, que não vieram aqui, Pai, mas também querem Jesus como Salvador. Ó Deus, reconhecem como pecadores. Deus, que a nossa oração os alcance agora e que o Senhor os transforme pelo teu amor. Deus, nós queremos agora como igreja abençoar essas vidas, recebê-los, ó Deus, e colocá-los diante do trono do Senhor. Ó Deus, seja sobre eles a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão e a tua paz, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. E a igreja de Deus diz: amém, amém.